Por favor. Todo ano, a gente costuma, no período de pandemia, a gente dava muito brinde para os clientes. E de uns anos para cá, o brinde que nós estamos dando para os principais clientes e parceiros, o que é? Conteúdo. Então, teve um ano que a gente fez palestra do agronegócio, teve um ano que a gente fez a matriz SWOT, ponto forte, fraco, oportunidade, ameaça. E esse ano a gente está dando de presente aos clientes uma palestra do Benito. É uma palestra em torno de 1h30, mas, pessoal, que vale muito a pena prestar atenção, que são os princípios Disney para encantar clientes. O Benito vai falar um pouquinho dele. Ele é pós-graduado em Disney, ficou mais de um mês dentro da Disney, no subsolo da Disney, estudando as estratégias, táticas e afins, que faz com que quem vai para a Disney, a grande maioria esmagadora, quer voltar para a Disney. Então, é uma apresentação que tem um viés muito do seguinte: atendendo bem o cliente, ele vai voltar. Então, o Benito está com a gente, vai fazer 3, 4 meses, é um consultor palestrante fixo nosso, que está agregando e bastante junto ao time da Norte, que não para de capacitar seus funcionários e seus clientes, beleza? Então, Roberto, antes de eu passar, eu queria desejar a todos o próximo slide. Obrigado, pessoal, todos que estão aqui, clientes, parceiros, amigos, até mesmo um monte de concorrente que está na sala, ex-funcionário, não tem problema nenhum. Agradecer pelo ano de 22, que, graças a Deus, estamos saindo aí fortalecido e com muita saúde, para poder fazer com que 23 seja melhor ainda. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, agradeço estarem junto conosco no ano de 22 e que 23 seja um ano de muita saúde e prosperidade para todos nós. Beleza? Benito, meu amigo, agora é com você. Beleza, Samir. Obrigado, viu, pela oportunidade. É nós, é um prazer e tudo de bom aí. Curtam, por favor. Beijo para todo mundo. Estou online aqui. Tchau, tchau. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Benito Costa. Vou ver se já consigo compartilhar a tela aqui para poder me apresentar para vocês e falar um pouquinho de quais são as dicas e os insights poderosíssimos que eu vou deixar aqui para vocês hoje, para vocês poderem utilizar da melhor forma com o cliente de vocês e também ter resultados extraordinários. Deixa eu só colocar aqui. Aí. Acho que estão todos vendo. Vamos lá, então. Eu coloquei já uma frase de início, que a Disney tem muitos dos mesmos desafios de qualquer tipo de empresa. Isso é uma coisa que eu falo sempre em todas as empresas que eu passo, porque os desafios são os mesmos, né? Agora, como que a gente faz para poder lidar com esses desafios? Antes de me apresentar para vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria também que vocês respondessem na enquete, aí no chat de vocês, na opinião de vocês, né? O que é atendimento? É um artigo de luxo ou um gênero de primeira necessidade? Gostaria de que vocês respondessem. Pode só responder luxo ou só gênero, que eu vou entender. É só para a gente poder iniciar e entender o que na cabeça de vocês, como clientes, né, que vocês também são clientes, o que é atendimento? Se é gênero de primeira necessidade ou é luxo? Opa! Deixa eu ver aqui se tem... Temos algumas respostas aí, não sei se a Roberta pode me ajudar, porque acho que não está aparecendo aqui, mas... Ah, aqui, apareceu. Primeira necessidade. Gostaria que todo mundo participasse, só para a gente poder entender o que passa na nossa cabeça, né? Porque eu costumo dizer sempre que quando nós somos clientes, nós exigimos um monte, né? A gente quer ser bem tratado, quer ser chamado pelo nome, a gente quer que estenda tapete vermelho, mas quando a gente passa para o lado de lá do balcão, como uma entidade, né, como uma empresa, parece que a gente esquece de tudo isso. Então, eu queria só saber como que está na cabeça de vocês. Primeira necessidade ou luxo? Bom, para mim... Tem que ver, desculpa, Benitão, se está habilitado aí o chat para todo mundo, tá, Roberta? Então, algumas pessoas já responderam, que gênero, Elaine respondeu, João... Ok.
Eu acredito que a É. pessoa que tenha que habilitar. Tem bastante resposta aqui no chat. Não, perfeito. Acho que já você tem bastante resposta, o pessoal está interagindo. Sim. Vamos lá. Então, assim, gente, para mim, quando a gente é muito bem atendido, quando a gente é surpreendido por algum atendimento, aquele atendimento que a gente não esquece, ele se torna um luxo, porque é tão escasso nos dias de hoje, né? Você ter um atendimento excepcional, aquele que marca realmente, que você quer voltar para um lugar, igual na Disney sempre fala, né? Então, ele acaba se tornando um luxo, porque ele é tão escasso. Então, hoje, para mim, quando eu sou bem atendido, é um artigo de luxo. Deixa eu me apresentar, então, para vocês, antes da gente seguir. Bom, meu nome é Benito Costa, eu tenho 25 anos de experiência na área de vendas e atendimento ao cliente, e inconformado com algumas coisas, inconformado com os atendimentos que a gente recebe, até o atendimento que eu prestava para os meus clientes há alguns anos atrás, eu comecei a estudar, a entender um pouquinho melhor como que funciona esse negócio do encantamento, como que funciona esse negócio de atender, o que é atender bem um cliente, o que é atender um cliente que ele fica encantado e quer comprar com a gente, o cliente que ele gosta da gente, mas como uma entidade, como uma empresa. E aí eu comecei uma saga de estudos, foram mais de 8 anos estudando, entendendo como que funciona a cabeça do consumidor, tentando ver de que forma que a gente consegue implantar isso no nosso método brasileiro de ser, né? Porque eu estudei na Disney, mas lá eles têm um jeito de fazer o negócio, o americano ele lida de forma diferente, e o brasileiro normalmente ele acaba dando um somebody love na hora do atendimento ou na hora da compra. A gente sabe que é a cultura do nosso país. Mas eu acabei estudando algumas coisas aqui no Brasil, algumas imersões em algumas faculdades. Eu fui parar em Ohio também, que é um lugar que eu estudei para poder entender como que lida com pessoas, como que faz gestão de pessoas, tanto para o atendimento quanto para vendas. E depois eu fiz a Disney. A Disney eu passei 30 dias na Disney estudando a fundo como que é encantar cliente de verdade. E é surreal, é mágico. As coisas que eu trouxe aqui para vocês hoje é um shotzinho só de tudo que eu vi e presenciei lá. Realmente a Disney me encantou muito, porque até eu brinco com o pessoal, né? Eu achei que eu ia para o parque de diversão para poder ficar andando lá com os brinquedos e aproveitando aquelas coisas todas, mas, para minha surpresa, eu fiquei nos bastidores da Disney. Então, eu fiquei 30 dias nos bastidores e entendendo com eles como que é encantar cliente de verdade. Nos bastidores, o que acabou acontecendo é que eu entrei junto com uma turma, que é uma turma que estava entrando para trabalhar na Disney, e eu entrei junto com essa turma para poder aprender. Então, o primeiro ensinamento que a gente tem na Disney, que é muito legal, eles colocam você durante 30 dias para poder treinar e realmente ficar conectado com os princípios da Disney, ficar conectado com os valores, para você poder, a hora que você for para o palco, você poder entregar tudo aquilo que realmente o cliente está esperando. Então, primeiro aprendizado, né? A gente, às vezes, como empresa, e eu já fiz isso no passado também como empresário, às vezes não dá o treinamento realmente que a gente precisa dar para as pessoas, elas entenderem do nosso negócio, para eles poderem, quando for para o palco, realmente passar aquilo com maestria. Então, gostaria até que vocês pegassem aí papel e caneta, porque eu vou dar uma enxurrada de informações aqui para vocês. Tenho certeza que eu vou passar para vocês, são 9 princípios, 9 que eu escolhi a dedo. Inclusive, eu vou contar algumas histórias que aconteceu. Assim, foi muito bacana participar, porque eu ao vivo e a cores, participando de algumas coisas que eu nunca imaginei que ia participar, e como que a gente sai de algumas situações. É incrível isso. Então, peguem papel e caneta para poder anotar todas as dicas e insights, que vai ser uma enxurrada de informação aqui para vocês. E aí, para finalizar, eu também tenho 6 livros escritos. O último foi da Bienal, onde eu fui convidado para escrever sobre atendimento ao cliente, sobre vendas, que foi uma surpresa também, porque isso me deixou assim muito feliz, sinal que o meu trabalho as pessoas validam, gostam. Então, 6 livros aí escritos para poder completar a minha autoridade aí, e vocês pensem um pouquinho mais. O que nós vamos aprender aqui hoje? O que eu separei para vocês, né? Quais são os princípios que levaram o Walt Disney ao sucesso? Então, nos meus estudos, eu percebi que realmente tem algumas coisas que conectam muito aqui com nós, tá? Eu faço muitas pesquisas também dentro da minha empresa, e os princípios que levaram o Walt Disney ao sucesso são exatamente os princípios que eu vou passar aqui para vocês hoje. São 9 pontos e tem tudo a ver com atendimento. Gente, se a gente conseguir preparar esses 9 princípios e aplicar,
não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso. Bom, o primeiro uau, quando eu cheguei na Disney, eu falo assim que eu já tive um impacto fora do normal, né? Porque você ter acesso a algumas coisas, realmente é o uau que eles fazem lá, e você tem informações privilegiadas, e você leva um susto com a quantidade de informação que você tem e recebe a todo momento, mas eu separei algumas coisas aqui para vocês. O meu primeiro uau, né? 17 bilhões de faturamento por ano. É assim de tirar o fôlego, né? Porque 17 bilhões de faturamento por ano, com uma empresa daquele tamanho, daquele porte, uau! Quanto dinheiro realmente os caras conseguem captar, e depois você vai entendendo por que realmente eles valem cada centavo que eles cobram, e eles valem cada centavo que você paga por estar naquele lugar. Daí continuou o meu uau, né? Porque foram vários, mas esse foi meu primeiro que eu tive acesso. 50 milhões de visitantes por ano nos parques. 50 milhões de visitantes. 180 mil colaboradores. Eu até brinco que às vezes é difícil a gente lidar com 4, 5, né, 15, 20 ou 100, imagina 180 mil. 3,3 milhões de sorvetes, daqueles sorvetes de orelhinha, são saboreados por ano. 3,3 milhões. 82% dos clientes voltam para a Disney. Eles têm um índice que de 92% das pessoas que vão para a Disney, elas têm intenção de voltar realmente, 92%. E 82% realmente voltam. Gente, é um número assim sensacional, né? Imagina você ter uma taxa de recompra de 82% de todos os seus produtos, de todos. Porque a pessoa que vai para a Disney, ela acaba consumindo quase todos os produtos que a Disney tem. Desde lembrancinha, alimentação, quartos, o índice de ocupação deles, dos quartos, chega a quase 100%. Então, você pega a rede hoteleira nossa aqui no Brasil, é difícil você achar hotéis que batem 70% de ocupação. Então, os caras estão lotados o tempo todo, full time. Muito bacana essas informações. 24 horas por dia e 7 dias por semana, esses caras passam arrumando o parque, 24 horas por dia. E lá eles têm, né, eu trouxe algumas coisinhas, mas assim, sujou, limpou, não é para deixar para depois, né? Cai um sorvete no chão, cai alguma coisa lá que sujou, eles limpam. Eles não deixam o parque fechar para depois limpar, e as pessoas às vezes ficam pisando em cima. Eles são muito atentos em vários detalhes. Quebrou, arrumou, lascou a pintura, tem que pintar novamente. Eu presenciei isso e foi muito legal, porque eu vi latas de lixo, às vezes, que dá uma lascadinha, que alguém bate alguma coisa assim, ou então cai, acontece alguma coisa, eles vão e arrumam, não tem deixar para depois, é no mesmo dia. O dia seguinte tem que o palco estar sensacional, tem que estar limpo, tem que estar maravilhoso para o próximo visitante. Então, esse daí foi o meu primeiro contato, né? Quando eu entrei nos bastidores, eles já passaram esses números, e foi meu primeiro uau, realmente, porque realmente é. As primeiras lições ao chegar na Disney. Essa daí também segura. Anotem e prendam o fôlego, porque realmente aqui nós chamamos os clientes de convidados. Aí eu faço a pergunta, né? A gente chama cliente, às vezes chama do que quiser, mas quando eu passo a pensar que ele é meu convidado, é como minha mãe sempre fala, né? Desce a prataria porque está vindo convidados em casa. Então, a melhor louça você coloca na mesa, o melhor garfo, o melhor prato, o melhor copo, a bebida geladíssima, né? Como se fosse um convidado mesmo. Então, são lições porque eu paro para pensar, né? Será que a gente trata realmente o nosso cliente como um convidado? Será que nós colocamos realmente tudo do bom e do melhor para ele, da forma que a gente faria se fosse um convidado da nossa casa? Então, olha só que lição fudidástica das galáxias que eu aprendi e levo comigo até hoje em todas as coisas que eu faço. Não tem meio tortinho e não tem jeitinho. Puta vida, isso é muito legal. Porque esse tortinho e jeitinho, às vezes a gente acaba negociando com a gente mesmo uma entrega de um produto, no sentido da entrega como um todo, né? E acaba dando um jeitinho para poder, às vezes, o cliente receber, ou então dar um jeitinho numa informação,
ou dá um jeitinho numa entrega, ou dá um jeitinho de jeito de atender, e às vezes não é isso, está muito longe disso, né? Não negociar realmente esse negócio do meio torto e dar um jeitinho nas coisas. E eu sou especialista na área de vendas e atendimento e sempre falo que muitas vezes a gente acaba dando um jeitinho em algumas situações, mas aquilo lá não vai levar a nada, porque é um jeitinho, não é uma coisa que realmente você faz e você não vai negociar mais. Então, olha só que bacana esse aprendizado. Nunca jogue a reclamação embaixo do tapete. Olha só isso daí, gente. Vou repetir, prestem bem atenção nisso. Nunca jogue reclamação embaixo do tapete. Primeiro você resolve o problema e deixa para brigar depois. Primeiro resolve com o cliente. Hoje mesmo tive uma experiência de atendimento que a pessoa quase brigou comigo na loja para resolver um problema. Então, ou seja, né, resolve primeiro o problema, depois acha o culpado. Porque não tem esse negócio, né? A gente acaba, às vezes, sempre jogando a culpa para o outro e não resolve o problema. Então, lá, eles são craques em resolver o problema e, às vezes, eles tiram de um momento de desgraça, de um momento que acontece alguma coisa no parque, eles tiram lições disso daí e resolvem de um jeito, uma maestria tão grande, que é de ficar de queixo caído. Não se troca de personagem. Demorou para entender isso, sabe? Porque eu achava assim, peraí, mas não se troca de personagem? E eles falam, realmente, não se troca de personagem. Se o seu papel dentro da empresa é fazer vendas, você não pode fazer outro papel. Você tem que assumir até o fim. Se você é RH, se você é o Pateta ou Disney, sei lá o que pode ser dentro da empresa, assume e vai até o fim. Porque lá a culpa não é do outro. É muito legal isso, né? Porque a gente acaba julgando as pessoas e leva sempre a culpa como uma desculpa. A culpa é do outro, não foi eu que fiz. Em atendimento acontece muito isso, muito. Quando você vai questionar as pessoas, né, os atendentes, ou as pessoas que estão dentro da sua empresa, o porquê que deu errado, podem reparar que a culpa é sempre do outro, nunca a pessoa assume. Então, assumir o personagem e ir até o final, isso é muito legal. É proibido falar que não dá para fazer. Isso é outra coisa. Porque como todas as pessoas lá são capacitadas para poder fazer e resolver os problemas, eles proíbem as pessoas de falar não dá para fazer. O que a gente mais tem, às vezes, na nossa empresa são pessoas que, às vezes, não querem aderir a algum programa, algum sistema, alguma coisa, e sempre vai colocar empecilho para não fazer, né? Então, dentro da Disney, lá que eu falo, que é o mundo da magia, tudo é possível. Dificilmente você vai achar algum tipo de problema que eles não consigam resolver entre eles e dá para fazer. Não é a primeira coisa que vem na boca deles, não dá para fazer, não dá para fazer. Não, é dá para fazer. De que forma nós vamos fazer, aí é outro assunto. Faça o simples, evite excessos e crie surpresas. Aqui todos têm o dever de fazer o convidado dizer uau. Caramba, isso é sensacional. Faça o simples. Muitas vezes, nem o simples a gente faz, né? Eu participo em alguns eventos que eu sou convidado, e aí eu falo assim, caramba, né? É tão difícil fazer o simples, e quando você faz bem feito, você já tira um uau da pessoa. Então, esse negócio de evitar excessos que eles falam, né? Não pegue muitas coisas. Pegue 20% do que você pode fazer, que a gente costuma falar dentro das empresas, que é a nossa 80-20, mas pegue o 80-20 e faça bem feito. Faça simples, mas faça bem feito. E entregue realmente o que você precisa entregar para o seu cliente. E faça o seu convidado, o seu cliente dizer uau. Essas são as primeiras lições que eu aprendi lá. Isso já foi lá nos primeiros horários que eu cheguei na Disney, eu já tive acesso a isso. E aí eu tirou meu fôlego, porque eu falei assim, caramba, realmente, isso tudo aqui já valeu, imagina o que eu vou ver nos próximos 29 dias, né? Então, é uma surpresa atrás da outra. Eu trouxe aqui também para vocês uma pesquisa, que é uma pesquisa muito bacana, que é da pesquisa da Salesforce. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 6.700 consumidores em 15 países, incluindo o Brasil, e demonstrou que 80% dos clientes afirmam que a experiência oferecida por uma marca é tão importante quanto a qualidade dos produtos e serviços que ela oferece. Gente, presta atenção nesse número. 80% dos clientes afirmaram. Será que a gente tem esse índice? Será que a gente está realmente olhando e fazendo com que o cliente compre o nosso produto, compre valor,
Será que nós estamos olhando para ele com um olhar de atendimento? Será que nós estamos conectando? Ou será que nós só queremos o dinheiro do nosso cliente? Olha só isso daí, ó, 80% dos clientes afirmam que a experiência oferecida por uma marca é tão importante quanto a qualidade. Gente, isso daí é muito legal. Essa pesquisa é fonte lá da Salesforce, está aqui, depois que quem quiser dar uma olhadinha, vale muito a pena ver essa pesquisa aí. E agora eu quero trazer para vocês os 9 princípios que levaram realmente ao Disney ao sucesso. Para cada um, eu separei até algumas coisas aqui, porque para cada um eu quero relembrar até alguns cases que eu vivi, e eu estive presente em muitos deles, e eu vi com meus próprios olhos o que eles fazem, o que acontece quando acontece alguma coisa, vamos supor assim, aconteceu um acidente no parque, como que eles lidam com isso? E isso é 100% aplicável nos nossos clientes aqui no Brasil. É só a gente conectar, pegar os insights e colocar em prática. O primeiro deles é o conheça-me. O conheça-me, eles usam isso daí, até tem uma história que eu conto, né, que eu presenciei um cliente lá, um convidado deles, pedindo ajuda para ir no banheiro, porque não sabia onde era o banheiro. E para minha surpresa, a pessoa que estava lá limpando o parque, estava varrendo o parque, falou assim: senhor, eu estou indo em direção ao banheiro. O senhor quer uma carona? Gente, isso daí assim, falei, caramba, se aqui no Brasil a gente vai apontar o dedo, né? Vai falar que fica lá do outro lado, vai falar que anda 200 metros, vira à direita, mas a pessoa se predispôs a levar o outro até o banheiro. E por que que eles fazem isso? Porque eu fui perguntar depois, né, para o rapaz, e por que que eles fazem isso? Porque eles querem conhecer de verdade o cliente deles. E nessa trajetória de ir até o banheiro, ele vai perguntando para o convidado se o convidado vem sempre aqui ou é a primeira vez, ou então se já almoçou, se já comeu alguma coisa, se já andou em algum brinquedo, o que mais o senhor gostou aqui no nosso parque, o que o senhor recomendaria para um outro convidado, algum outro cliente. Então, eles não vão fazendo uma enxurrada de perguntas, mas eles vão batendo um papo e conversando para colher informações. Então, esse criar conexão com o cliente, que para mim é a bola da vez agora, é a bola da vez. Eu até costumo falar que às vezes tem muitos clientes que nós atendemos que tem que ser prospectado novamente. E é isso mesmo que eu estou falando, às vezes tem que ser prospectado novamente, mas em que sentido? No sentido de prospectar como tem que ser prospectado. Tem muitos clientes que a gente atende que às vezes a gente acaba esquecendo. E o trabalho de pesquisa nos dias de hoje tem que ser levado muito mais a sério, porque você, antigamente, ou nem antigamente, mas há 5 anos atrás, a gente não precisava de tanta informação, mas hoje, quanto mais informação eu tenho do cliente, melhor. Os produtos estão cada vez mais iguais, os preços também. Então, se eu não fizer conexão de verdade com o meu cliente e não fizer pesquisa de verdade com ele, eu vou ficando para trás, porque a concorrência é forte, os produtos iguais e preço cada vez mais iguais. Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês, anotem isso. Conheça-me é igual a fazer conexão. Tá? Então, anotem aí para vocês não deixarem de usar isso daí, e tenho certeza que a hora que eu acabar esses 9 aqui, vocês vão falar uau. O segundo que eu trouxe aqui para vocês é facilite a minha vida, facilitar a vida do cliente. Essa experiência que eu tive hoje de compra, olha, dava para escrever um livro, porque realmente não facilitou em nada a vida do cliente. Tenta você fazer o cancelamento de alguma assinatura que você faz para você ver, ou se você tiver algum problema, rezar para não ter problema, porque não vai facilitar a vida do cliente. E eu costumo colocar que na Disney, todo mundo tem que vender de tudo. Todo mundo vende tudo. Desde o cara que está varrendo o chão, desde a pessoa que limpa o banheiro, até a pessoa que recebe vocês ali na fila da entrada do brinquedo, todos têm que vender tudo. Mas não é vender com o produto na mão e pedindo em plano para comprar. Às vezes, conhecendo um pouquinho o cliente, perguntando se já conheceu a nossa cafeteria, já conheceu a nossa hamburgueria, que tipo de alimento você gosta, e começa a indicar para você, já facilitando a sua vida, né, no sentido da indicação, conhecendo um pouco o cliente. Então, isso é muito legal que eles fazem. Quando eu trabalhei de representante comercial há alguns anos, eu posso contestar para vocês que realmente eu tenho que brincar que eu era pereba, né? Eu era um vendedor pereba. O que é o vendedor pereba? Às vezes o cara que não tem informação, é o cara que sai vendendo, é o cara que às vezes não tem técnica, não tem
estudo no sentido de estudar venda, para você poder vender de verdade, para você poder atender de verdade. Tudo isso que eu fiz, que eu estudei durante 8 anos, realmente foi para poder entender. Eu me tornei especialista em atendimento e vendas justamente por causa disso. Imagina só que eu ia vender às vezes para um cliente, eu não fazia nem planejamento. O que eu quero vender para esse cliente, quais são as coisas que eu quero vender, e outra, bater no peito no sentido de você poder estar disponível também para poder contribuir com a venda, às vezes, do produto que você acabou de fazer. Muitas vezes eu vendia e voltava no cliente só depois de 30 dias. Então, sem planejamento, sem saber o que o cara quer comprar, sem ajudar, facilitar a vida do meu cliente. Então, depois que eu entendi isso e comecei a preparar isso de uma outra forma, quando eu chego, às vezes, para atender um cliente, já com planejamento, já com tudo, as etapas, tudo certinho vai acontecer, estou facilitando a vida dele. Então, isso eles fazem lá com muita maestria e é assim, é de tirar o chapéu. Porque esse facilitar a vida, eu até vou contar alguns cases aqui também para vocês para frente, que vai encaixar perfeitamente com esse facilitar a vida do cliente. O próximo é oriente-me. Oriente-me. Esse daí, eu vou contar um negócio para vocês que aconteceu lá no parque e eu presenciei isso. Eu não sei se vocês sabem, mas na Disney acaba a gasolina dos carros também que chegam lá, sabia? Muitas pessoas não fazem o planejamento direito e às vezes não abastece o carro o quanto precisa e começa a andar na estrada, é longe, às vezes não tem um posto de gasolina próximo e quando chega no parque, ele está com o tanque na reserva, está com o tanque quase acabando ou às vezes acaba. Isso acontece em uma média de 9 carros por dia. 9 carros por dia. Então, eles pensando nisso, eles criaram lá um sistema de abastecer os carros de emergência. Eles não têm posto de gasolina vendendo gasolina para todo mundo, mas eles têm um pit stop lá que você consegue abastecer seu carro para você chegar até o próximo posto ou um pouquinho mais. Então, olha só, orientar o cliente para poder chegar, às vezes, no destino dele e poder abastecer o carro, alguma coisa que ele precisa. E estou falando da gasolina para vocês, gente, mas tem trocentas mil coisas que ele orienta, até esse negócio do banheiro que eu acabei de contar, poxa, é uma baita de uma orientação. E eu vejo muito isso aqui nas empresas do Brasil, porque essa orientação, ela tem toda a ver com a autoridade que você tem, sabe? O quanto você é especialista no que você faz. O quanto você é especialista para falar dos seus produtos para o cliente. O quanto você conhece realmente o seu cliente para você ser especialista na hora de vender, sabe? Para saber que realmente ele precisa. É uma hora, às vezes, de fazer uma venda consultiva. É uma hora de você poder lidar com as objeções, porque eu conheço muitas pessoas que não conseguem lidar com as objeções, não conseguem vender valor. Então, é assim, o grande problema que eu via comigo no passado e o grande problema que eu vejo hoje nas empresas é que, às vezes, a gente se apaixona demais pelos produtos, a gente se apaixona demais pelaquela coisa que a gente faz, pelo serviço, e esquece de se apaixonar pelo cliente. E eu vejo que tem muita gente trocando CRM por dinheiro, trocando roupa por dinheiro, e tem pouca gente entregando o prazer de servir. Isso daí, gente, é fantástico, porque a hora que você conecta com o cliente e você tem o prazer de servir, não tenho dúvida nenhuma que o negócio vai mudando. Ó, 3 dos 9 que eu já trouxe para vocês, só esses 3 aí já dá para fazer um uau na empresa que vocês trabalham, aí na empresa que vocês atuam. Vamos lá, o próximo é o Ouça-me. Isso também é outra coisa muito legal. Um dia eu estava no parque esperando o ônibus para poder ir embora até o hotel e passou um motorista de ônibus da Disney, lá da Disney, com o ônibus deles, que carrega os funcionários e tudo mais, e ele parou no ponto porque justamente eu não era um rosto conhecido para eles ali, né? Ele parou no ponto para perguntar para onde é que eu estava indo, se precisava de ajuda, até para saber se eu estava no ponto certo. Poxa vida, será que a gente faz isso com o nosso cliente aqui? Será que a gente faz alguma pergunta para o nosso cliente e ouvir ele de verdade, mas genuinamente? Porque, ó, fazer perguntas de interesse para o cliente é uma coisa que hoje está se usando muito. Quantas perguntas de interesse eu faço quando eu conheço o meu cliente? Para saber realmente o que ele precisa para eu poder entregar. Então, gente, isso é fantástico. Isso para você vender valor, para você poder ter alta performance no que você está fazendo, quando você entra para uma negociação, que eu falo assim, né? Normalmente a gente acaba dando desconto na hora de vender
ou então faz um preço melhor na hora de vender, porque às vezes é a única ferramenta que nós temos como vendedor ou como atendente. Olha só, você chega, pergunta o preço, a pessoa já fala desconto, já fala que parcela em 10 vezes no cartão, e às vezes você nem está perguntando nada. Tem uma clínica que eu faço, que eu dou palestra para eles também, treinamento, que eles não tinham ferramentas nenhuma para vender. E eu falo assim, vendedor que não tem a ferramenta para vender, o atendente que não tem ferramenta suficiente para atender um cliente, a ferramenta que ele tem, às vezes, a única coisa é dar desconto. São ferramentas de vendedores e atendentes medíocres. Eu falo isso de boca cheia porque eu já fui essa pessoa medíocre, que a única ferramenta que eu tinha era essa, por falta de estudo, por falta, às vezes, de conhecer, de fazer perguntas de interesse. E olha só que bacana, eu vou colocar uma frase aqui para vocês, que eu uso muito assim, para quem é da área de atendimento, ou na hora de vendas, né? Na hora de colocar o preço, e a pessoa acha muito caro, que isso é o mais comum dentro das empresas. Eu sempre uso uma pergunta que eu faço, que é fantástica, mas é a pergunta de R$1 milhão. Anotem essa pergunta, porque pode ajudar muito vocês. E a hora que você fizer essa pergunta, abra bem os seus ouvidos e ouça o seu cliente, porque ele vai dizer o porquê que ele não vai comprar de você ou o porquê que ele quer comprar de você. Então, toda vez que eu passo o preço e a pessoa fala que está caro, eu vou perguntar para ele, tirando o preço, o que é mais importante para você? Eu isolei isso daí. E quando eu faço essa pergunta, o cara vai me falar o que é mais importante para ele. E a hora que ele está falando e eu estou ouvindo de verdade, eu vou conseguir entender o porquê que ele quer comprar de mim. Gente, uau! A Disney usa isso daí muito, muito. Eles vendem pacotes e pacotes para o mundo inteiro. E as pessoas também reclamam quando não conhecem. E eles falam exatamente isso. Tirando o preço, o que é mais importante quando a sua empresa trouxer seus funcionários para fazer treinamento na Disney? Imagina só, e o cara começa a falar o que é mais importante, eu quero sair daí com toda a bagagem que vocês têm. Então, olha só como que você vai mudando o jeito, só o simples fato de você fazer perguntas poderosas, perguntas de interesse. Muito legal isso. Conquiste a minha confiança. Puta vida. Esse daí é assim, ó, é eletrizante, porque olha só o que eu presenciei um dia no parque. Olha só o que eu presenciei. Primeira coisa que eu presenciei foi uma criança correndo para encontrar com um personagem. Ela saiu correndo para encontrar e quando ela começou a correr, ela caiu. Ela torceu o pezinho lá e caiu. O personagem, ao ver isso, ele também caiu no chão, rolou no chão, para poder falar para a pessoa que ele também acontece a mesma coisa com ele. Então, o que ele está fazendo com isso? Ele está conquistando a confiança daquela criança. E aí, ao falar com a criança, ele ficou ajoelhado para falar com a criança, ficou na mesma altura da criança. Gente, olha que louco isso que eu estou falando para vocês. Será que realmente a gente está preocupado, né, com o nosso cliente para ver se realmente a gente está conquistando a confiança dele, para a gente poder passar realmente o que a gente quer passar? É uma coisa assim de realmente tirar o fôlego. E você parar para perguntar, né, se realmente eu quero atender uma demanda do meu cliente, realmente eu quero atender de verdade mesmo, sabe? E entender um pouco mais a dor do cliente, ser mais autêntico. Então, é a pergunta que eu sempre falo, antes de vender algum produto que eu tenho na minha carteira de produtos, realmente eu quero atender a demanda desse cliente, de verdade, ou eu só quero vender para esse cliente? Então, olha só que legal isso, conquistar a confiança. O próximo, surpreenda-me. Esse de surpreender também é fantástico, porque esse também é de tirar o fôlego, né? Porque, às vezes, a gente que tem, às vezes, um comércio, uma loja, ou um supermercado, ou uma indústria, né? O quanto que a gente consegue surpreender o nosso cliente. E eu presenciei esse sorvete de orelhinha, estava um rapaz chupando sorvete de orelhinha lá na fila do brinquedo, e ele estava um pouquinho menos da metade do sorvete. E chegou a vez dele entrar no brinquedo. Olha só que louco que aconteceu e como que ele surpreendeu o cliente. Ele estava comendo o sorvetinho dele e a hora que chegou o brinquedo já era a vez dele, só que ele estava com um pouquinho menos da metade na mão ainda. Rapidamente, alguém ali do parque viu,
a pessoa da fila, não importa quem que é, por isso que eu falo que eles vendem, todo mundo é obrigado a vender tudo. Rapidamente olhou para essa situação, tirou um voucherzinho de dentro da bolsinha dele de um sorvete, entregou para a pessoa que estava na fila e falou, pode ir brincar sossegado, pode entrar no seu brinquedo, quando você sair, você pode retirar outro sorvete por nossa conta. Gente, olha isso, o que esses caras são capazes de fazer. Então, será que a gente não consegue pensar em alguma forma para surpreender nossos clientes? Eu, quando trabalhava com vendas, e muitas vezes eu surpreendia o cliente, às vezes até fazendo uma marca própria, fazendo um personalizado. Eu trabalhei também, tive uma experiência no chocolates Lindt. Então, o que eu aproveitava com toda essa demanda, né? Eu fazia, às vezes, aqueles mini chocolatinhos personalizados para o cliente, para poder levar, às vezes, no final do ano, ou então fazer ele dar um brinde para o cliente dele. Ou seja, né, até onde eu posso ir, né? Eu sempre pergunto, até onde eu posso ir? Até onde eu tenho autonomia para poder seguir com o meu cliente? Até onde eu posso invadir, né, o espaço lá? Eu falo assim que lá eles têm uma linha amarela, que é muito engraçado esse negócio da linha amarela, porque em todos os lugares que você entra nos bastidores tem uma linha amarela. E essa linha amarela, o que ela quer dizer para você? Todas as vezes que você cruzar essa linha amarela, você está indo para o palco. Então, se você está indo para o palco, você tem que estar preparado. Então, quando eu falo esse negócio de surpreender e até onde eu posso ir, até onde eu posso invadir, é muito legal, né? Será que eu estou atravessando uma linha amarela? Estou indo para o palco? É sensacional o que esses caras fazem. E dá para aplicar isso também aqui, porque tem muitas empresas no Brasil que eu conheço que aplicam todas essas coisas que eu estou passando para vocês e ó, o resultado é extraordinário, porque nós estamos falando de conexão. A gente não está falando de venda nem de atender de bom dia, boa tarde. É muito além disso, sabe? Quando você pega lá o iceberg, né, a pontinha, todo mundo quer ficar na pontinha, mas ninguém sabe o que realmente é feito lá embaixo. É dar a volta realmente lá embaixo, conhecer o cliente de verdade, fazer conexão com ele de verdade, genuinamente. Então, muito legal o que esses caras fazem, muito legal mesmo. O próximo, que é o número 7, são 9, hein, gente? São 9 que é de arrancar o fôlego. Esteja por perto. Esteja por perto do seu cliente. Isso daí eu vou até tomar uma água aqui para poder passar para vocês o que eu vi lá que realmente também me tirou o fôlego. Esse esteja por perto, eu vi uma situação no estacionamento deles, porque isso é uma coisa que acontece muito e todos os dias. E não acontece poucas vezes não, tá? Acontece muitas vezes. Ó, quem já foi para Disney sabe o tamanho daqueles estacionamentos, sabe o tamanho que é o parque. Imagina só que você chega 9, 10 horas da manhã no parque, estaciona seu carro lá com a sua família, com as criançadas, com todo mundo, fazendo bagunça e gritando, feliz da vida porque vai para o parque. E aí você fica o dia inteiro lá andando nos brinquedos, andando na montanha-russa, vira de cabeça para baixo, você sai de lá até atordoado, né? De tanto que você brinca, tanto que você se diverte. E ao sair, às vezes, né? Ao sair do estacionamento, você não lembra onde deixou seu carro. Isso é super comum, gente. Não lembrar onde deixou o carro. E, de fato, não consegue achar, às vezes, porque é muito grande aquilo lá. Então, eu presenciei uma cena do marido procurando o carro junto com a esposa e com as crianças, até de levantando o chaveirinho, apertando assim, para ver se acendia a luz de algum carro por perto. E a esposa até falando para ele, né? Poxa, você não sabe onde está o carro, vamos procurar ajuda. E às vezes o cara até insistindo, né, falando para ela, não, eu sei onde está, mas até chegar um momento que ele fala, puta, eu vou me render porque eu não sei onde realmente está o carro. Só que quando ele faz isso, já tem um segurança de olho nesse cara, já tem gente vendo que ele está com o carro perdido. E aí ele é abordado sutilmente, perguntando se ele precisa de ajuda. Gente, olha só isso, né? Você ser abordado perguntando se você precisa de ajuda. A esposa desse cara rapidamente falou, nós perdemos o nosso carro. E eles fazem um negócio lá muito interessante. Eles fazem uma anotação, então tem os bolsões, né? E para cada bolsão, eles marcam um horário do primeiro carro que chega até o último carro. Então, em cada bolsão, cabe em média de 40 carros, mais ou menos. Então, eles marcam lá, por exemplo, assim, esse bolsão começou às 10 horas da manhã e encheu às 10h15. O próximo bolsão começou às 10h15 e encheu até às 10h20. Eles vão fazendo esse tipo de anotação, porque
eles já estão pensando na desgraça que vai acontecer no final do dia. E aí, esse rapaz que abordou essa família, falando assim, vocês estão precisando de ajuda? E a esposa do rapaz falou assim, nós perdemos nosso carro, você pode nos ajudar? Nesse momento, ele aciona um microfoninho que ele tem na lapela da camisa, já para a equipe de segurança ficar atenta, porque o que ele estiver falando ali, a equipe já está ouvindo para poder ajudar realmente essas pessoas. E olha só o que eu presenciei, que foi muito legal. Ele vai perguntar para a pessoa assim, que tipo de carro que você tem, qual é a cor do carro, você lembra da placa, você lembra algum detalhe do carro. Então, essa pessoa começa a falar e, rapidamente, esse cara já começa a transferir aquela informação pelo microfoninho. Só que a primeira pergunta que ele faz para essa pessoa que está perdida, a primeira pergunta que ele faz, você lembra mais ou menos o horário que você chegou no parque? Olha só como que esses caras fazem. E a pessoa fala, nós chegamos por volta de 10h15, mais ou menos 10h10. O marido discute com a esposa, falando que não é. Mas eu passei uma mensagem para a mamãe avisando que eu cheguei no parque, então era 10h10. Quando ele fala isso 10h10 e fala já a placa do carro, o tipo de carro, já tem uma pessoa de moto andando lá dentro, procurando o carro exatamente no bolsão, naquele horário que eles falaram. Gente, olha isso, é uau, né? E aí, a função dessa pessoa que está perguntando ali do funcionário é realmente enrolar um pouquinho no bom sentido, fazer algumas perguntas e deixar a pessoa calma e falar assim, já já nós vamos arrumar, achar o seu carro e você já vai poder ir embora tranquilamente para sua casa. Nesse momento já encosta um trenzinho para pegar a família e levar até o carro. Gente, olha isso, né? Para pensar. Isso realmente é estar por perto o tempo todo do seu cliente. Quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente faz isso? Eu falo assim que isso daí não tem nada a ver com empatia, né? Porque em vendas e atendimento ao cliente, eu falo que as pessoas confundem muito, né? Você tem que ser empático com o seu cliente e a empatia até as pessoas falam, não, é fazer para o outro o que você gostaria que fizesse por você. Gente, está longe disso, mas é muito longe disso. O cliente só vai comprar de você para atender a necessidade dele. É exatamente isso, você vai atender a necessidade dele. O cliente compra pelas razões dele, não é pela sua razão. Então, esquece isso que não faça com ele, que você não gostaria que fizesse com você, porque ele vai comprar pela razão dele, não pela sua razão. Sabe, tem coisas assim que eu fico pensando, né? Será que faz sentido para o cliente isso que ele está comprando? Ou ele está comprando pela sua razão que você está vendendo, né? Não sei se vocês já se depararam quando você vai numa loja comprar uma camisa, uma calça, alguma coisa, que você prova, e aí a atendente começa a falar que tá bom pra caramba, tá lindo, maravilhoso, tudo que você põe tá lindo, né? Tá 10, tá maravilhoso. Tá pensando no seu dinheiro e tá querendo que você compre pela razão dela. E o cliente não compra pela razão dele, da sua, né? Compra pela razão dele. Ele vai comprar no momento que ele quer, ele vai estar por perto de você a hora que ele quiser, o dinheiro é dele. Então, é começar a virar um pouquinho a chave e presta atenção nisso que eu vou falar, que eu vou repetir de novo. O cliente compra pela razão dele e não pela sua. Muito top esse negócio, né? Vamos lá, supere as minhas expectativas. Caracas, esse daí, olha só, uma outra situação que acontece lá no parque, e acontece uma média de 12 a 15 movimentos desses que eu vou contar para vocês por dia, de 12 a 15. Nesses estacionamentos gigantes, você chegando com a sua família, olha a situação, um monte de criança, amigos, convidados, às vezes parentes, aquela bagunça, gritaria, e você sai para o parque, você vai lá para dentro, não sabe onde você guardou a sua bolsa direita, e daqui a pouco você não acha a chave do seu carro, você perdeu a chave do carro, assim como perde documento, como perde uma porrada de coisas lá dentro. Mas a chave do carro, gente, poxa, isso dá um frio na barriga, né? Você não achar a chave do seu carro. E como que eles vão superar as expectativas dessa pessoa que perdeu a chave do carro? Eles não têm um quiosque lá fazendo chave de carro, longe disso. Mas eles têm um chaveiro, gente, olha só que louco isso, eles têm um chaveiro para poder ajudar você a entrar no seu carro de volta e ir embora para sua casa. Quer superar a expectativa mais do que isso? Sabe? É você oferecer algo positivo para o seu cliente. Oferecer algo positivo. Às vezes a gente, quando eu era vendedor pereba, né, eu ficava, o que eu posso oferecer para o meu cliente? Mas será que eu estou oferecendo algo positivo para o meu cliente? Realmente? Será que eu estou oferecendo coisa que vai trazer prazer para o meu cliente?
ou eu só estou querendo vender para ele, né? Então, quantas ações de marketing, para quem tem marketing dentro da empresa ou terceirizado, quantas ações de marketing eu posso fazer para o meu cliente todos os meses ou toda semana? Quantas coisas eu posso criar realmente, utilizar o marketing de verdade para poder superar as expectativas do cliente, sabe? Então, poxa, tudo isso foi criado de tantos erros que acontecem naquele parque todos os dias. E eles conectam isso de um jeito que eu falo assim, o momento da desgraça, eles tornam numa coisa mágica. É impressionante isso. Imagina só eu vendo tudo isso e com a cabeça já querendo aplicar aqui no Brasil em todos os clientes. Então eu falo, caramba, cara, pegar, ó, passei 8 pontos para vocês até agora, 8. Se você pegar 4, 5 ou 6 aí e aplicar no seu cliente, pegar aquele 80-20 da nossa carteira de clientes, pô, você já vai fazer um estrago. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque nós estamos falando de conexão, nós estamos vivendo essa era de conexão. Se eu não conectar com o meu cliente de verdade, gente, esquece, eu não vou conseguir atender a demanda. Então, olha só que louco isso, né? Supere minhas expectativas. Uau! O último é o Encanta-me. Esse Encanta-me, eu costumo até falar, né? Se realmente você aplicar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, automaticamente já vai encantar. Mas eu trouxe também alguns insights para vocês aqui, para vocês poderem conectar de mais uma coisa que eu presenciei na Disney. E essa daí foi eletrizante, arrepiante. E eu que tenho filhos, eu cheguei até na hora a pensar, caracas, o que esses caras fizeram? O que é isso? Esse Encanta-me, imagina só que dentro do parque tem um monte de crianças, né? Até, às vezes, é até a desculpa dos adultos, né? Para poder voltar para o parque, é falar que vai levar o filho. E esses filhos, eu falo que são pequenos furacões, né? Que existem no parque. Imagina só o que aconteceu com uma menininha, acho que devia ter uns 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. Ela soltou da mão da mãe, sem querer, né? Soltou. A mãe não percebeu, de tão encantada às vezes que fica com as coisas, e soltou da mão da mãe e se perdeu no parque. Gente, é de tirar o fôlego, né? Uma criança de 3 anos e meio, 4 anos se perder no parque, a mãe fica maluca, o pai fica maluco, não sabe o que faz. E aí vira aquela puta confusão, né? Porque pega o primeiro que aparece ali, primeira pessoa que está no parque, seja um segurança, seja o que for, e sai correndo para pedir ajuda, porque perdeu uma criança, né? Não é perder alguma coisa, é perder uma criança. E aí eu presenciei isso. E no mesmo formato de segurança que eles usam no parque, eles têm mais de 15 mil câmeras espalhadas no parque todo. Então eles sabem, para quem já foi, eles sabem exatamente os pontos que você está andando lá no parque. E quando essa mãe chega desesperada, já gritando lá para o segurança até já sabe o que aconteceu, porque a forma que ela vem gritando desesperada, já sabe que aconteceu alguma coisa muito, muito ruim, no sentido, às vezes, até de perder a criança ou alguma outra coisa. Então, como eles já sabem disso, eles já acionam rapidamente também esse botãozinho que tem aqui e cai lá no canal deles de segurança e eles vão ficar prestando atenção na conversa mais uma vez. Então, imagina que essa mãe chega e fala que perdeu a criança e, ó, uma coisa super legal, sabe? Dentro lá da missão, visão e valores deles, dentro dos valores da Disney, tem lá um ponto que é segurança. É o que eles vendem, o que eles prometem realmente que eles entregam, e eles entregam isso até o fim. Então, um desses pontos chama segurança. Eles não negociam segurança com ninguém. E eles colocam lá nas letrinhas miúdas, para quem tiver interesse de ler um dia, ou para quem já foi, procura ler isso daí lá dentro da Disney, porque você vai ver que eles falam que se acaso acontecer alguma coisa com o seu filho, no caso do sentido de se perder, ou então acontecer alguma coisa nesse sentido, eles têm até 5 minutos para achar o seu filho e devolver para você. Caracas, né? 5 minutos. E para minha surpresa, eles começam a conversar com a mãe, no mesmo formato do carro que eu contei para você do estacionamento, e fala assim, como que é seu filho, né? Como que é sua filha? Que cor que é o cabelo? Ela é engraçadinha, não é engraçadinha? Como que ela chama? Como que ela gosta de ser chamada? E vai fazer uma série de perguntas, gente, para a mãe, e não são perguntas assim massacrantes, são perguntas que a mãe tem que se envolver realmente para poder dar as coordenadas certinhas, para poder achar a criança. Então, olha só que legal isso que eles fazem, né? E aí, para minha surpresa, gente, olha só o que aconteceu. Essa criança foi achada em menos de 3 minutos, acho que quase 3 minutos.
porque as câmeras já retrocedem rapidamente do ponto que a mãe está reclamando um pouquinho para trás e já consegue rapidamente achar onde está a criança. E às vezes está até por perto mesmo ali, sabe? Não está tão distante. Eles acham a criança e adivinha quem é que traz a criança para a mãe. Adivinha quem é que traz a criança para a mãe. Era uma menina. Até quando eu falo isso nos treinamentos, as pessoas falam assim, ah, é o Mickey, é o Pateta, não sei o quê. Mas tem que combinar uma coisa, né? Menina é igual a Minnie e menino é igual a Mickey. Então, a Minnie vem trazer a criança para a mãe. A mãe não sabe se ela dá risada, se ela chora, se ela pega o celular para tirar foto, porque é um momento mágico, é um momento muito mágico. E não sei se vocês sabem, dentro dos parques não podem ter dois personagens. Por exemplo, não pode ter duas Minnies, porque se tiver duas Minnies, imagina só, acabou o encanto das crianças. Então existem duas, porque na cabeça da criança só existe uma. Então dentro do parque só pode ter uma. Então isso quando acontece, rapidamente eles acionam os personagens para poder fazer a entrega da criança para a mãe. Gente, olha isso daí. Olha que louco isso. E eu presenciei isso daí, porque isso acontece quase toda hora no parque, né? E aí você vê o momento da desgraça se tornando um momento mágico. Então, entender realmente cada pessoa, né? E conectar com essas pessoas. Eu acho que esse negócio do encantamento é você realmente pensar, né? Quais são os nossos motivos, assim, que a gente tem realmente quando a gente precisa entender e encantar o cliente de verdade. Qual é o nosso motivo? Qual é a nossa essência? O que a gente quer realmente com isso? A gente quer encantar de verdade? Só quer vender? Só quer o dinheiro da pessoa? Como que é isso na nossa cabeça, né? Porque eu vejo muitas empresas no Brasil que acabam não pensando nesse momento no desejo do outro, sabe? E acho que assim tem que entender realmente o motivo para você poder encantar, senão você não consegue encantar de nada, né? Não vai encantar nunca nada. Então, como é que você vai encantar alguém a partir de um momento da desgraça? Aconteceu uma troca de um produto que foi errado. Eu comprei um produto esse dia pela internet, 3 tentativas de entrega não conseguiram entregar. Então, como é que você vira o jogo nesse momento para poder encantar o seu cliente de verdade, sabe? Passar a mão, às vezes, no telefone, que nem fizeram comigo, e falar, você pode retirar o seu produto em qualquer loja, porque nós tivemos um problema aqui, quando eu cheguei na loja, ainda recebi um brinde deles. Ou seja, né, às vezes são pequenos gestos, gente, que dá para você encantar o seu cliente de verdade, sabe? Sem você ficar muito estressando e deixar o cliente, às vezes, estressado. Porque é esse cara que vai levar o seu nome para frente, pode ter certeza disso, né? Então, ó, o que eu queria passar para vocês, né, dos pontos, espero assim que realmente vocês tenham conectado e se usar todos esses pontos, eu tenho certeza que vocês vão encantar clientes de verdade. Espero que tenha sido um uau aí para vocês, porque eu preparei com enorme carinho isso para vocês. E aí eu queria deixar também para vocês 2 dicas que eu acho bem bacana, né, para você oferecer uma experiência encantadora, que são alguns insights que eu tenho durante as palestras que eu faço, durante os clientes que eu passo, eu vou tendo alguns insights e vou trazendo aqui para vocês. Eu tive um prazer imenso de assistir uma palestra do CEO da Starbucks, né, o Howard Schultz. Cara, sensacional o que esse cara falou. Sensacional. Isso daí tem, essa frase tem na internet, tem nos livros dele, mas eu tive o prazer de assistir uma palestra desse cara. E olha só o que esse cara falou. Nós não estamos aqui no ramo de café para servir pessoas. Nós estamos no ramo de pessoas para servir café. Caraca, gente, olha isso daí. Será que a gente também estamos no ramo, às vezes, no ramo de vender algum produto e não estamos no ramo de pessoas, para servir pessoas, né? Olha que sacada que esse cara trouxe. Olha que dica legal para a gente pensar. E realmente, assim, qual que é o nosso ramo, né? Porque quando a gente pergunta para as empresas qual que é o ramo, a primeira coisa que vem são os produtos, né? Então, isso não é invertido. Olha só que sacada legal isso. Trouxe mais uma aqui para vocês. Criar conexão com o cliente. Porque isso que o CEO da Starbucks passou, ele está preocupado em criar conexão com o cliente. A venda, o desejo de estar lá novamente, vai ser consequência. O dinheiro vai ser consequência de tudo isso que eu estou falando. Então, se criar conexão, que é a bola da vez agora, eu posso afirmar, sou especialista em vendas e atendimento. Eu estudo isso pra caramba. A bola da vez agora é conexão. Tá? A conexão tem a ver com vendas consultivas, atendimentos consultivos
E relacionamento é isso que vai emplacar daqui para frente. Uma outra coisa que eu quero passar para vocês também, que é muito legal que eles fazem lá, que é foco na satisfação. Olha só, né? Aqui no Brasil, eu sei porque eu frequento vários lugares que ao final de um jantar, ao final de uma estadia, eles dão uma avaliação para você preencher como que foi a sua satisfação ou o seu atendimento. E às vezes, não sei se tem alguma empresa aqui que costuma fazer isso, mas essas estrelinhas, até na hora de fazer uma pesquisa para você comprar um pacote de viagem, alguma coisa, tem as estrelinhas lá, né? Falando se é 3 estrelas, 5 ou 4. Quando eu olho para 5 estrelas, para mim, é uma coisa muito top das galáxias, né? Pô, 5 estrelas, caramba, é um lugar que entrega realmente uma satisfação bem bacana para o cliente, né? Lá na Disney, isso daí, gente, caiu por água e foi outra coisa que eu fiquei super espantado. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Quando a gente promete alguma coisa para o cliente, nós como empresa, prometemos um produto, um atendimento, uma entrega, uma solução de um problema dele, lá na Disney, eles encaram isso, sabe como? Que a obrigação nossa é ter 5 estrelas, porque 5 estrelas é igual a atender o que você prometeu para o seu cliente. Sabe quando você vai lá para as redes sociais e fala que é a melhor empresa, que você tem uma equipe extraordinária, coloca outdoor, aquele outdoor na cidade, falando, venha comprar aqui, faz anúncio em televisão, faz anúncio em jornal, falando que você é the best das galáxias. Gente, eu caí nisso, isso aí foi um tapa na minha cara, porque se eles entendem que 5 estrelas, eles estão entregando o que foi prometido, que é o básico, gente. Entregar o que foi prometido. Aí sim você tem 5 estrelas. Eu conheço empresas que gastam rios de dinheiro fazendo anúncio e propaganda, rios de dinheiro gastando pra caramba para atrair cliente, e quando você chega na loja, não é nada daquilo, não passa de uma mentirinha. Olha só isso daí que louco, né? Porque eles não entregam aquilo que às vezes eles estão prometendo lá no anúncio, lá na propaganda que eles fazem. Então a Disney tem muito disso, sabe? Eles não fazem isso com todos os clientes, mas eles têm lá uma pequena fração de alguns clientes que eles pegam para poder entender e se a avaliação for 5, é um ponto de atenção para eles. É um ponto de atenção em que sentido? Falando assim, gente, nós estamos entregando o que nós prometemos, e cadê a surpresa? E cadê a expectativa? Cadê surpreender? Então, isso vira um ponto de atenção. Eu trouxe aqui para vocês dar uma olhada como que funciona lá. Olha só isso. Os 5, para eles, estão entregando a promessa que eles fizeram. Nota 5. Nota 6 é o esperado. O esperado pelo cliente nós entregamos. Não é esperado por eles. O cliente veio aqui esperando um negócio e nós conseguimos entregar. O inesperado. O cliente veio esperando um negócio e nós surpreendemos o nosso cliente. E por último aqui, essas 9 estrelas, desculpa, essas 8 estrelas aqui, é o uau. É que realmente eles conseguiram entregar algo muito a mais do que eles prometem, do que eles estão querendo. Gente, isso é sensacional, né? Porque se eu paro para olhar aqui, nota 4 é uma nota bacana, 5 é a promessa, e a gente já se dá por feliz, né? Entregamos nota 5, uau, somos bacana pra caramba. Tá longe de ser, né? Então, olha só que dica e que insight poderosíssimo que eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar a pensar realmente se nós estamos aceitando a nota 5, que é a nossa obrigação como entrega, para quem trabalha com vendas ou para quem trabalha com atendimento, nós estamos entregando o que nós estamos prometendo, ou nós estamos deixando a desejar e se contentando com nota 4, uau, né? E dá para aplicar, porque eu conheço muitas empresas aqui no Brasil que aplicam isso daí e conseguem ter resultados extraordinários. E aí, mais uma frase que eu gosto de provocar sempre nos meus treinamentos, né? Quando alguém falha, está abrindo oportunidades para quem quer acertar. Então, quando você, às vezes, falha nas suas estrelinhas, né? Você está abrindo oportunidade para outra empresa acertar. E a empresa que acertar vai ter a chance de atender aquele cliente por muito tempo, né? Até falhar e outra pessoa vir e pegar. Então, olha que legal isso também, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que quando você falha, ou como atendente, ou como vendedor, ou como empresa, ou como produto, você está abrindo uma oportunidade para outra empresa poder pegar o cliente de você.
Agora, se liga nessas sacadas que eu trouxe para vocês aqui. Mas se liga mesmo, preste bem atenção, vem bem pertinho aqui que eu vou passar para vocês. Eu vou mandar para vocês, a Nortene também acho que vai mandar, uma ferramenta para vocês aplicarem tudo isso que eu falei para vocês no dia a dia de vocês, tá? Vocês vão receber por e-mail. Se não receber, pode acionar a Nortene, que ela vai mandar para vocês, ou podem me acessar, que eu mando com o maior prazer, sem problema nenhum. Para vocês colocarem nessa ferramenta 6 coisas ou 6 atividades mais importantes no atendimento ao cliente que os seus colaboradores precisam fazer no dia a dia deles, ou você como empresa, ou eles como colaboradores. Então, é uma ferramenta que você vai colocar lá 6 coisas que vocês acreditam que realmente é importante. Coisas que, às vezes, vocês não estão fazendo, que se vocês começarem a fazer, vai começar a dar um resultado diferente. Porque eu conheço empresas que, às vezes, não está fazendo alguma coisa, às vezes até por falta de foco. E quando coloca no papel, fala, caramba, se realmente eu começar a praticar isso daqui, vai me dar um resultado extraordinário. Agora, olha só, aquelas 9 dicas que eu dei para vocês, 9 dicas, explicando ponto a ponto, se a gente realmente coloca lá, entre as 6, coloca 1 ou 2 dessa daí, o que pode acontecer? Gente, é sensacional. É sensacional. Vocês vão receber essa ferramenta e tenho certeza que vocês vão fazer uma conexão bem legal. E se tiver alguma dúvida, para quem já me assistiu aqui, para quem sabe quem é o Benito, sabe que eu sou uma pessoa bastante acessível, pode me procurar pelas redes sociais, pode me procurar pelo WhatsApp, eu passo a ferramenta para vocês. Se tiver alguma dúvida, tenho certeza que eu vou conectar com vocês, tenho certeza que eu vou poder ajudar bastante nesse momento aí, tá? E aí, uma frase que eu deixo aqui, antes de acabar: não negocie com o sucesso. Gente, todas as vezes que eu negociei com o sucesso, com o meu sucesso, eu me ferrei. Eu me ferrei. Então, o sucesso não aceita desaforo, sabe? O nosso CNPJ não aceita desaforo. Então, como é que a gente está conectando com nossos clientes? Como é que a gente está vendendo nossos produtos? Como é que a gente está ficando especialista no que a gente faz? Especialista em atendimento, especialista em vender produtos, em conhecer a nossa empresa. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Vendedor, poucas pessoas gostam de comprar de vendedor, porque às vezes o vendedor ainda tem aquele péssimo hábito de querer enganar o cliente. Às vezes não é nem um enganar no sentido de enganar mesmo, mas é de bater a meta dele, então ele acaba fazendo coisas que não dá para fazer. Então poucas as pessoas gostam de comprar de vendedor, mas quando você fala que você é especialista nisso, pode ter certeza que vai mudar o jogo. Agora, ser especialista vai dar trabalho. Ser especialista no que você faz, fazer daqui para frente com o seu cliente, para vender o seu produto, vai dar muito trabalho. Agora, você ficar onde você está, vai dar muito trabalho, e você virar especialista também vai dar muito trabalho. Só vai depender do caminho que você escolher. Então, eu passei por isso, tá? Lá atrás, quando eu era vendedor pereba, eu não queria ser especialista, e eu só me ferrava. Meus resultados eram péssimos, assim, no bom sentido. E quando eu me tornei especialista e entendi o cliente, fui estudar, fui fazer conexão, fui entender, gente, mudou completamente. Porque você se tornando especialista no que você faz, não tenho dúvida nenhuma, tá? E não menosprezando ninguém, mas hoje eu estudo mais do que o meu mecânico. Eu estudo muito mais que o meu mecânico do meu carro. Mas quando o meu carro quebra, quem é o especialista é ele. Ele é o especialista. Então, olha só, estou colocando aqui para vocês alguns insights para vocês começarem a entender o que é ser especialista no atendimento e o que é ser especialista, às vezes, em vendas e tudo mais, tá? Então, antes de finalizar, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui hoje, que ceder o tempo de vocês para poder ouvir essa palestra. Espero que eu possa ter contribuído com vocês de verdade, mas verdadeiramente mesmo. E agradecer pela Nortene, agradecer por todos vocês, por essa imensa oportunidade. E quero passar aqui de volta só para a Roberta, que ela quer dar uma palavrinha final com vocês. Eu vou interromper aqui. Não sei se alguém quer perguntar. Benito, a gente recebeu Oi. aqui no chat do Sérgio Costa. Ele teve o UAU dele na Disney. Ele perdeu a É? carteira do carro, ganhou estacionamento. A cast member, né, falou para ele que hoje é por conta dela, divirta-se. Né? Foi o UAU dele lá. Legal, né? Essa Caraca, experiência. muito... Mas você vê, né, Bacana. Roberto, quantas coisas dá para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Quantos insights que a gente pode fazer e realmente mudar a história do cliente que compra com a gente, né? Pequenos detalhes. Com certeza.
Bom, é isso aí, pessoal. Agradecemos a todos aí pela presença aqui nesse evento. Que vocês possam aplicar todas essas dicas, né, que o Benito passou para vocês. Com certeza terão um retorno sensacional, vão ter o verdadeiro uau, né? O uau das vendas aí, desse retorno de atendimento. Tá certo? Então tá bom. Boa noite. Alguma coisa, Benito? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu estava só dando uma lida aqui nas mensagens, né, as coisas, o pessoal Sim, concordando, falando, né, que realmente uau, bacana. sim. Então, muito legal. Espero ter contribuído realmente com todo mundo aí. Tá joia. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Até mais. Até uma